Olá pessoal, hoje eu estou recebendo o Kleber, subtenente da Polícia Ambiental da cidade de Franca, que cobre toda essa região. Kleber, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marcos Pop, é um prazer estar aqui para esclarecer os seus telespectadores sobre as dúvidas em relação à legislação ambiental. A gente sabe, Kleber, que a legislação ambiental é rígida, principalmente, né, o que se toca na área de proteção dos rios. E nós temos aqui o rio Sapucaí. E exatamente isso, tem muitos ranchos na beira do rio. Isso é legal ou ilegal? Então, Marcos, a princípio, existe a propriedade oriunda às margens do rio. O proprietário, ele é o responsável pela preservação dessa área, que nós chamamos de área de preservação permanente. O proprietário da terra. Proprietário da terra. Correto. Quando essa terra é arrendada, essa responsabilidade, ela passa a ser também do arrendatário. Uhum. Então, em se tratando de haver qualquer tipo de invasão, todos são responsáveis. Aquele que invadiu, o proprietário da terra e até o seu arrendatário também. Todos eles têm responsabilidade objetiva e subjetiva, dependendo de cada ação deles, ou omissão. Agora, existe, acho que 150 metros, né, no rio Sapucaí? Depende da largura de cada rio. No caso do Sapucaí, nós estamos falando, em primeiro lugar, de um rio que é federal, porque ele nasce no estado de Minas, corta Minas e passa para o estado de São Paulo, e aí passa por Guará. Então ele é um rio federal em que a largura dele é 50 metros ou mais. Então de 50 a 100 metros, a área de preservação permanente, ela é 100 metros. Ou seja, da calha do rio deve-se respeitar 100 metros para qualquer tipo de atividade. Essa área de 100 metros ela é intocável do ponto de vista da lei. O pessoal aqui gosta de pescar, a gente sabe, né? E acabou construindo muitos ranchos, até de alvenaria, com concreto. Isso é permitido, Kleber? Não, infelizmente é uma atividade ilícita, né, ilegal, e na verdade, assim, a priori, todos os ranchos que tem ali são construções passíveis de demolição do ponto de vista administrativo e até do ponto de vista civil, né? Agora, a Polícia Ambiental está fazendo um trabalho árduo aí para eliminar esses ranchos na beira do rio? Depois de recebermos várias denúncias de que esses imóveis situados às margens do rio Sapucaí estavam sendo utilizados para atividades ilícitas, entre elas não só pesca, caça, como até tráfico de entorpecentes. Essa é a informação que nos chegou. Nos ranchos? Também, o consumo de drogas de uma maneira geral lá. Uhum. Sabemos que muitas pessoas que ali frequentam são pessoas conscientes do ponto de vista ambiental. Em loco, durante a vistoria, a fiscalização que efetuamos, pudemos constatar que existem ranchos lá muito bem preservados do ponto de vista ambiental, com várias espécimes arbóreos nativos e até exóticos, né? Então aqui a gente vai esclarecer algumas coisas. Embora a construção seja ilícita, a gente percebe que as pessoas que estão ali, nem todas são de má fé. A maioria tem boa fé, tem vontade de preservar e conviver harmoniosamente com o meio ambiente. Uhum. Entretanto, a legislação não permite a construção dentro dessa faixa de 100 metros quadrados, motivo pelo qual foi levada a efeito essa operação da Polícia Ambiental em conjunto com o Ministério Público Federal. Agora, a construção, a gente sabe que tem algumas partes de alvenaria. De nenhuma forma, nem de plástico, de madeira, a legislação não permite nada de Não construção. permite. Infelizmente, se tem como uma construção que não vai permitir a regeneração natural, qualquer que seja a construção que impermeabilize o solo e que tenha cobertura, ou seja, faça sombra. Isso impede que o banco de sementes, novas árvores cresçam. Então, por si só, isso já é ilegal. A construção não precisa ter nem concreto no chão. Ela pode ser um cercado e com telha.
Se ela não for temporária, se ela for fixa, já infelizmente já é ilegal, já é irregular. Outra pergunta. A gente sabe que desmatar, cortar árvore é crime. Plantar também em área de preservação é crime? É interessante a sua pergunta, é bastante pertinente. O que acontece? As pessoas, que nem eu acabei de falar, muitas delas imbuídas daquele espírito conservacionista, vai para a área de preservação permanente e às vezes planta lá espécimes arbóreas exóticas. Por exemplo, pé de limão, pé de amora, algumas frutas, que a maioria delas no Brasil são exóticas, né? Uma boa parte delas. Não pode, na verdade está passível de ser autuado, inclusive. A gente primeiro quer fazer um trabalho educativo, para que todos saibam o que pode e o que não pode. Os pássaros acabam se aproveitando disso, né? Então acaba tendo alimentação para os seres viventes dali, não só aves, como répteis e outros mais. Mas a lei não permite que seja plantado espécimes arbóreos exóticos na área de preservação permanente. Agora, houve uma mudança ambiental também na nossa região, né? A gente que nasceu aqui sabe que, principalmente, o tucano não é dessa região, não é, Cleber? E tem muitos tucanos hoje aqui. Então, existe inclusive uma lista no estado de São Paulo que consta as espécimes de aves e de outros animais que inclusive estão ameaçados de extinção. Algumas aves não são da nossa região, mas elas passam por aqui em rota migratória. Então a gente considera, em algumas situações, que essa adaptação, essa parada desses animais aqui para efeito de migração, essa ave pode ser considerada também nativa, porque ela não é exótica, ela só não é específica da nossa região. Tá. Agora, nós temos aqui muitas lavouras, né? E, consequentemente, tem o uso de agrotóxicos. Sim. Isso afeta também os pássaros, o meio ambiente? Sim. Essa é uma questão um pouco mais complexa. A legislação contempla que o órgão de fiscalização, no caso a CETESB, né? E outros órgãos também, mas a Polícia Ambiental não está alheia a isso. A gente sabe que algumas espécies de insetos polinizadores, por exemplo a abelha, está sofrendo um grande decréscimo pelo uso inadvertido de alguns agrotóxicos. Isso está sendo considerado, mas infelizmente a Polícia Ambiental ainda não faz essa fiscalização da aplicação de herbicidas, né? Uhum. Mas a gente sabe que é um assunto importante, polêmico, né? E é sempre bom a gente ter o equilíbrio, não só porque precisa do herbicida, né, para a agricultura, mas a gente precisa também ter um meio ambiente saudável para que a gente possa garantir para as futuras gerações que elas consigam ver a beleza que é a natureza que a nossa geração está podendo ver, né? Cleber, vamos voltar ao assunto dos ranchos. A gente tem informação que vocês notificaram aproximadamente 40 ranchos, proprietários de ranchos na beira do rio Sapucaí, aqui no município de Guará. Explica direitinho para nós o que vai ocorrer agora. Vocês estão notificando, vai ser multado de imediato, como é que vai ser? Então, eu vou explicar. O Ministério Público Federal, uma vez que, como eu acabei de explicar, o rio Sapucaí é considerado um rio federal, o Ministério Público Federal de Franca foi cientificado dessas construções irregulares. Ciente disso, ele está promovendo um inquérito civil para que seja restabelecida a ordem, vamos dizer assim, né, na área de preservação permanente. Ou seja, nesse momento, é um momento em que, através dessa notificação que nós fizemos, cada responsável, proprietário, poceiro ou arrendatário de rancho que está às margens do rio Sapucaí tem a oportunidade de voluntariamente retirar os seus pertences, retirar a construção, inclusive tudo que tiver no solo, que impermeabilize o solo. Retirando-se isso tudo, nada mais de resíduo ficando no local, a pessoa não vai responder nem administrativamente, nem civilmente em relação a essa invasão ou a essa construção. Essa é uma ocasião em que
o cidadão tem a oportunidade de optar, de escolher se ele vai enfrentar, por exemplo, uma ação do Ministério Público Federal ou se vai ele, tirar o rancho. ou se voluntariamente ele abre mão disso e reconhece que ali é uma área de preservação permanente e retira as suas coisas voluntariamente. Então, trocando em miúdos, quem construiu um rancho à beira do rio Sapucaí e recebeu notificação para acabar com o rancho, desmontar o rancho e desmontar, ele não vai sofrer sanção nenhuma. Não. Nesse momento... Dentro do prazo que foi estipulado. Isso. Dentro desse prazo de 30 dias, a gente está, inclusive, estimulando que as pessoas compreendam que essa é uma atitude, vamos dizer assim... mais viável para ela. Então, ela voluntariamente retira todos os seus pertences e retira toda a construção ali existente, de alvenaria ou não. Uhum. Então ela pode até ter um proveito econômico, eventualmente, dos materiais que ali vão ser retirados. Agora, naquele local, a gente sabe que o pessoal foi bem organizado lá. Cada um dividiu, não com cerca, mas com árvores, o seu espaço de terra, vamos dizer assim, né? Para utilizar o rancho ali. Ele desmontando todo o rancho, deixando limpinho, ele não vai sofrer sanção. Mas ele pode, no final de semana, utilizar, ir com o carro, armar uma barraquinha de plástico ali para utilizar a beira do rio? É o seguinte, a área de preservação permanente, conforme eu falei, é uma área que deve ser preservada. Nesse momento, dentro desses 30 dias, se a pessoa retirar tudo que tem ali, o Ministério Público Federal vai obrigar o arrendatário, né, a plantar as mudas e levar essas mudas a uma regeneração. Essa regeneração dura, em média, 2 anos. Uhum. Então as mudas têm que ser mudas nativas e têm que ser plantadas de acordo com a orientação do Ministério Público Federal, que vai contar com assistência de profissionais gabaritados para isso. Que tipo de mata... Isso. Então, nesse momento, não dá para se falar em autorização para utilizar aquela área. Por quê? Porque ela vai ser objeto, nesse momento, de recomposição. Agora, nada impede, né, conforme eu até orientei pessoas que foram autuados, que se você montar um acampamento e no outro dia retirar esse acampamento, desmontar esse acampamento e levar todos os resíduos que você produziu ali, todo o lixo que você produziu, nada impede que o ser humano coexista e habite com equilíbrio junto à natureza. Isso aí é interessante para todos nós, é até saudável. Mas nesse momento é um momento de regeneração, um momento crítico, em que a gente não vai falar que está autorizado, até porque assim, o próprio carro, ao adentrar ali, vai impedir a regeneração porque vai passar em cima de muda. Para você ter uma ideia, Marcos, alguns proprietários rurais, principalmente que tem gado, criam gado, e tem área de preservação permanente dentro da sua propriedade, muitas vezes sofrem sanções administrativas por permitir que o gado adentre essa área de preservação permanente e pisoteie. Quando ele pisoteia essa área, ele está matando mudas, está matando planta e está impedindo a regeneração natural. Então, a gente orienta a ser feita uma cerca. Então, lá provavelmente vai ser feita uma cerca e vai ser proibida a entrada até que isso se regenere. Essa, eu acho que é o principal objetivo de todos nós, da comunidade em geral, né? Para que aquela área realmente seja destinada aos animais que ali existem. Ok. Agora, a última pergunta para a gente encerrar. No caso de um lixão clandestino, numa área de APP, qual que é a situação que vocês tomam? É a mesma da beira do rio? Olha, se for em área de preservação permanente, qualquer que seja a intervenção, sendo um lixão, pior ainda porque vai ter contaminação do lençol freático, a gente vai ter que fazer uma ação conjunta com outros órgãos, não só o Ministério Público, como a CETESB. Mas a Polícia Ambiental, em se tratando de ser área de preservação permanente, ela atua não só preventivamente no patrulhamento, mas também reprime esse tipo de ilícito, fazendo autuação, apreensão de bens e materiais usados no ilícito, bem como o auto de infração ambiental
e embargo da área, inclusive da atividade. Sendo que após essa atitude, essa ação nossa, toda a documentação que nós produzimos, ela é remetida ao Ministério Público Federal, que vai analisar e provavelmente vai acabar abrindo um inquérito civil contra a pessoa ou empresa que estiver tomando essa atitude. Desovando o lixo no local inadequado. Sendo essa pessoa, vamos dizer assim, física ou jurídica, sendo órgão privado ou público, a gente age de maneira coercitiva, fazendo autuação, apreensão e remetendo toda essa documentação produzida ao Ministério Público. Ok, agora voltando ao rio Sapucaí, quanto à pesca, a gente sabe que tem muita gente que vive disso, outros desrespeitam, acaba jogando, batendo tarrafa, né, como diz, numa área que não deveria bater, principalmente na Piracema. Qual a atitude da Polícia Ambiental em relação a isso? Então, a Polícia Ambiental, ela acaba fazendo um trabalho de preventivo, né? Porque a gente fiscaliza os pescadores profissionais. Inclusive, a gente tem um diálogo constante com essa parcela da população que tem direito de usufruir da pesca, o seu meio de vida principal. Na época, um pouco antes da Piracema, esse pessoal nos encaminha, né, uma relação do pescado que eles têm, justamente para a gente ter o controle, para que não seja levado a efeito nenhum tipo de atividade durante a época do defeso, que é a época da Piracema. Infelizmente, a gente acaba se deparando com muitas pessoas que não têm consciência alguma ambiental e pescam de tarrafa, ou seja, uma prática predatória que acaba com matrizes que na verdade vão estar desovando ali, vão estar preenchendo os rios. Essas pessoas acabam prejudicando em muito a natureza. Infelizmente, além dessas pessoas, a gente também conta com pouca ajuda de denúncias. Muita gente tolera isso, né? É importante salientar que o pescado, o peixe e o rio, ele é de todos nós, ele não é de uma pessoa em si. Então, quando uma pessoa degrada o rio, ele está prejudicando a coletividade, ele está prejudicando todos nós, e inclusive as gerações futuras. Então, eu concito a todos que, em se tratando de tomar conhecimento, de presenciar esse tipo de atitude, que faça denúncia. Além de um direito, é um dever de cidadão, é um ato de cidadania. Como é que o cidadão pode fazer uma denúncia? Ele pode entrar em contato diretamente com a Polícia Militar Ambiental, não só de Ituverava, como de Franca, e fazer a denúncia no ato que estiver acontecendo e, posteriormente, colhendo as informações todas que tiverem ao alcance dele. Por exemplo, placa do veículo, se conhecer a pessoa, o endereço da pessoa e até assim as vestes que a pessoa está usando, que a gente vai envidar esforço para pegar. Isso é só pessoalmente ou pode ser por telefone? Não, por telefone e não precisa se identificar. Não só em relação à pesca, Marcos, como também em todos os ilícitos da área ambiental. Por exemplo, a pessoa tem pessoas que há pouco tempo agora, inclusive vou citar um exemplo, a gente acabou atuando na região de Orlândia, onde foram apreendidos 261 canários da terra, todos eles super mal acondicionados, dentro de pequenas gaiolas, ou seja, não vou nem chamar de cidadão. Essa pessoa, que na verdade eu posso chamar de traficante de aves, porque ele estava traficando aves de Uberlândia, e estava levando para São Paulo. Ele estava com um carro, um Toyota 2018, modelo 19, um carro de mais de 100 mil reais, né? E esses animais, todos eles mal acondicionados, em condições precárias, sem alimentação e sem água. Então, só para você ter uma ideia. Cabe um maus tratos Esse também. cidadão, ele foi autuado por ave, 3 mil reais por ave, por maus tratos. E mais 500 reais por ave, porque elas não eram anilhadas, ele não tinha autorização. Então, na verdade, a multa chegou a quase R$1 milhão, 900 e alguma coisa, foi quase R$1 milhão, e além dele ter sido apreendido o veículo dele, ou seja, ele perdeu esse carro. Esse carro provavelmente ele não vai conseguir pagar a multa, então esse carro vai ficar nas mãos do poder público, que vai
reverter esses Fazer valores leilão. aí para fiscalização num futuro próximo. É isso que a gente espera, né? Agora, aqui em Guará e na região também o pessoal gosta de pescar. Fora da Piracema, Kleber, o que é permitido? Tá. Vamos lá. Em primeiro lugar, em se tratando de pesca profissional, que a gente estava falando agora há pouco, né? O pescador profissional consciente, ele melhor do que ninguém sabe as regras. Por quê? Porque para ele tirar uma carteira de pesca profissional, ele tem que fazer um cadastro e ele tem que ler e conhecer a legislação. Embora a gente esteja aí também para solucionar as dúvidas, só que as dúvidas têm que ser solucionadas. Eu acabo falando isso muito para o pessoal, né? No momento anterior à fiscalização. Quando a gente está fiscalizando, não é o momento apropriado da gente sanar dúvida, porque a pessoa às vezes já está lá no local, já está cometendo uma infração, já está praticando um ilícito. Então, nesse momento, a gente tem que ter uma atitude coercitiva, né? Ou seja, a pessoa vai acabar sendo autuada, ter bens apreendidos. Então, no momento anterior a isso, ela pode nos procurar que a gente tira dúvidas. No caso do pescador amador, ele tem que fazer um cadastro, tem que tirar a carteirinha de pesca amadora. Hoje em dia, por conta de problemas relacionados ao site do IBAMA e coisa parecida, do Ministério da Pesca, a gente aceita só um protocolo. Para a pessoa que é aposentado, o protocolo sai isento. Para a pessoa que não é aposentada, esse protocolo tem que recolher uma taxa no Banco do Brasil, eu acho que é o valor simbólico aí de 30 e poucos reais, se não me engano. Anual. Então, anual. Essa carteirinha, né, esse protocolo o habilita a ser pescador amador. O pescador amador é dividido em duas classes, que é o embarcado e o desembarcado. Essa pesca permite que o cidadão, no barranco ou no barco, exerça atividade de pesca. Entretanto, tem uma série de outras regras que ele tem que respeitar, eu vou explanar rapidamente aqui, resumidamente. Ele não pode pescar a menos de 500 metros da confluência de rios, ou seja, onde um rio deságua no outro. Né? Existe também o limite de pescado, que é 10 quilos mais um espécime. Além disso, existe o tamanho de cada espécie de peixe, que ele tem que respeitar. Então, resumidamente, o pescador que tem interesse em utilizar-se dessa modalidade como hobby, ou porque gosta, né, da pesca, ou até mesmo para de vez em quando levar um peixinho para casa, ele tem que se inteirar da legislação vigente, né, que está em vigor, inclusive, né, antes de ir para a beira do rio pescar. Tem equipamentos que não podem ser utilizados, né, tem espécies de peixe, no caso de outros equipamentos, por exemplo, pesca de arpão, que é uma pesca que provavelmente não vai demorar muito para ser banida, pelo menos do estado de São Paulo, porque é uma pesca predatória em que você seleciona as matrizes, você seleciona os maiores peixes. Muitas vezes, as pessoas que estão com o arpão, o arbalete, em vez de selecionar os peixes exóticos, que é o que pode ser retirado do rio, que é tilápia, curvina, tucunaré, eles fazem o contrário. Eles pegam as matrizes maiores dos peixes que existem risco de a gente perder esses peixes por estar ameaçado de extinção, justamente. Ok, Kleber, agradeço a entrevista, muito obrigado, acho que foi esclarecedora para todo mundo. E fica mais uma vez, então, aos proprietários de rancho, né? Foram notificados, desmonta dentro do prazo, senão vai sofrer um processo federal. Isso, essa é a melhor atitude a ser tomada nesse momento. Se passar desses 30 dias e a pessoa não se identificar, o poder público vai adotar as medidas para que a revelia de quem quer que seja restabelecido a área de preservação permanente de maneira intocável. Ou seja, o próprio poder público vai retirar aquilo ali tudo por ter sido considerado abandonado, uma vez que 30 dias após a notificação ninguém se apresentar ou ninguém voluntariamente retirar aquela construção. Eu é que agradeço a oportunidade, a gente está à disposição, a Polícia Ambiental é um órgão de fiscalização e a gente procura primeiro educar as pessoas para que isso se torne um fator de multiplicação e todos nós tenhamos um meio ambiente saudável e que as próximas gerações possam usufruir dos benefícios disso que a gente acaba vivendo, né? Existem atitudes e circunstâncias que imediatamente já causam grandes prejuízos, né? Quer seja do ponto de vista da poluição,
quer seja do ponto de vista do meio ambiente, que a gente acaba tirando o habitat de alguns animais. Então, são ações pontuais e principalmente ações educacionais como essa que você está dando a oportunidade para a gente, que acaba fazendo um maior efeito do que a própria fiscalização. Então, eu agradeço você a oportunidade. Conscientização, né? Justamente. Então, a gente está à disposição de quem precisar de esclarecer qualquer dúvida aí, Marcos. Ok, agradeço. A gente fica por aqui e volta a qualquer momento com outras informações.